Fala, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que a semana esteja sendo muito boa. Finalzinho, terminamos agora há pouco a última rodada do Paulista, né? A quarta rodada, o último jogo. E vamos lá, né? Começamos na terça-feira, Campeonato Baiano. Começamos com o Bahia, vencendo por 5-1 o Barcelona da Bahia, tá? 5-1 Bahia, né, fazendo excelente trabalho, o Rogério Ceni fazendo um ótimo trabalho no Bahia que terminou nas primeiras posições, né, em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, e começa muito bem aí o Baiano. O Paranaense, o Atlético Paranaense, que subiu para a Série A, perdeu para o Azuris por 2-1. E esses foram e teve o Campeonato Paulista, né? O Palmeiras jogou contra o Novo Horizontino e tomou de 4-0 do Novo Horizontino. É uma das piores derrotas aí da era Abel Ferreira, né? Abel Ferreira, que depois do jogo mostrou muita insatisfação, muita irritação, exigindo melhorias e tudo mais. O que é curioso, né? Porque ele é o técnico, né? Ele que tem que trazer melhorias para o time e conforme eu disse, né, do primeiro jogo, né, Palmeiras e Portuguesa, eu até tinha comentado falando, o Palmeiras está cometendo os mesmos erros de 2025 e 2026. Mas é o primeiro jogo e tudo mais. Os 3 jogos que o Palmeiras venceu, foi os 3 jogos por 1-0, foram jogos que não venceu, mas não convenceu, né? E na terça-feira tomou de 4 no Novo Horizontino, um jogo horroroso, Palmeiras errando, saindo de bola, perdendo, se livrando muito da bola, o jogador não querendo chamar responsabilidade. Então, muito ruim o jogo para o Palmeiras, até se não me engano, acho que foi o terceiro gol do Novo Horizontino, foi uma falha grotesca da zaga, saiu jogando errado, o Novo Horizontino recuperou e conseguiu o gol. Então, situação calaminosa para o Palmeiras, e que, né, agora no final de semana pega o São Paulo, né? São Paulo também tá lá essas coisas, né? Mas clássico é clássico, é sempre complicado. Então, vamos ver aí, o Palmeiras precisa se recuperar, né? Tá? Será que acabou? Depois do jogo também, os muros do Allianz Parque foram pichados, né? Parte da torcida questionando que acabou a magia do Abel, chamando a Leila de ladra, que, gente, não tem coisa que não tem nexo. Mas, né, as câmeras de vigilância tanto do Allianz como câmeras da região conseguiram identificar os suspeitos, eles já foram presos e foram detidos, né? E agora vão responder aí o Palmeiras vai estar processando também, tá? Então, coisa boa, a gente quer protestar, proteste com faixa, proteste no jogo, né, grito e tudo mais, aí tudo bem, mas se é isso, pichar, xingar em rede social, querer agredir, invadir CT para agredir jogador, isso daí não é legal, você perde a razão e não tem nada a ver, o cara é também um profissional ali, tem profissional que não acorda bem e tá tudo certo. Na terça nós tivemos o retorno da Champions, né, a Champions voltando. Nós tivemos o Arsenal ganhando de 3-1 da Inter, Arsenal voando nessa temporada, indo muito bem. Nós tivemos o Manchester City perdendo para o Bodo Glimt, né, um time da Noruega. Não vencia um time da Premier League há não sei quantos anos, mais de 30 anos que eles não venciam. E o City perdeu por 3-1, né? E o Rodri foi expulso nesse jogo.
Um dia depois, os jogadores do Manchester City se uniram e vão restituir a passagem dos torcedores, que realmente foi muito feio. E tivemos também Real Madrid-Mônaco. Real Madrid, uma goleada de 6-1 no Mônaco, né, com um gol do Vinícius Júnior, mas Vinícius Júnior ainda muito vaiado. A torcida já meio que tá de saco cheio do Vinícius Júnior, né, vamos dizer assim, por conta do que ele falou referente a Espanha ser país sede da Copa do Mundo. E ele, né, foi infeliz, né? Que ele disse que a Espanha não deveria sediar uma Copa do Mundo enquanto for um país racista. Foi infeliz porque ele generalizou, nem todos os espanhóis são racistas, né? Isso é meio óbvio. Mas ele poderia ter falado que enquanto a Espanha não aplicasse regras mais rigorosas com relação ao racismo, ela não poderia ser. Aí, ok, que você está falando de regra, aplicação de regra, você não está generalizando. Mas ele foi infeliz e aí tem muita gente, muito jornalista, comentarista que fala, torcida do Real Madrid, né, não sei o quê. Aqui é o mesmo, você pega aqui um astro aqui por exemplo, a Arrascaeta, que hoje é um dos principais nomes estrangeiros jogando aqui no Brasil. Se ele fala isso do Brasil, você ia gostar? Você que é flamenguista, mesmo sendo flamenguista, o cara assim, jogando muito, você ia gostar da frase falar que o Brasil não merece porque os brasileiros faz um xingamento pro brasileiro? Então tem que colocar um pouco na balança. Eu acho que ele foi infeliz sim na frase dele. E o pior de tudo, né, ele não se retratou, né, mesmo com a repercussão negativa. E por que eu falo de se retratar? Existe, sim, racistas, como tem aqui no Brasil ainda muitos, assim, muito babaca que é racista, só que você não pode generalizar. Então ele poderia ter soltado lá uma nota de correção, pedindo desculpa, desculpa, né, não quis generalizar, me expressei errado, tal, e dá uma corrigida, cara. Daí, beleza, ok, todo mundo é o famoso, beleza, errou, pediu desculpa, mas a vida seguindo. Errou, foi infeliz e tá agora arcando com as consequências. Nós tivemos também Sporting 2, PSG 1, PSG perdendo. O PSG também está com muitos desfalques, né, por conta da Copa das Nações Africanas, que terminou esse final de semana. Tem muitos jogadores que estavam lá, que voltaram, acabaram sendo preservados para descansar e tudo mais. O Tottenham ganhou do Dortmund por 2-0 e o Ajax ganhou do Villarreal por 2-1. Esses foram jogos de terça-feira, ok? Na quarta-feira nós tivemos a primeira semifinal da Copinha, Cruzeiro contra Grêmio, e o Cruzeiro venceu por 3-2, né? O Cruzeiro aí o primeiro finalista, tá? Da Copinha, a final vai ser no domingo. No segundo dia da Champions nós tivemos Atlético de Madrid e Galatasaray 1-1, os dois empataram. O Bayern de Munique vencendo por 2-0 o Royal Union, né? O Chelsea venceu por 1-0 o Pafos, né? Um placarzinho meio magro aí do Chelsea. Mas o Chelsea jogou com um time reserva, não jogou com o time principal. Alguns jogadores do time titular entraram no segundo tempo e foi onde o jogo deu uma melhorada. A Juventus ganhou do Benfica por 2-0. O Liverpool ganhou do Olympique por 3-0. O Newcastle ganhou do PSV por 3-0. E o Barcelona ganhou de 4-2 do Slavia Praga. Slavia Praga que deu um trabalhinho pro Barcelona, viu? Até então o jogo estava bem equilibrado. Depois o Barcelona melhorou e conseguiu aí fazer 4-2. Mas o jogo foi bem disputado. O Cristiano Ronaldo chegou, faltam 40 gols para o Cristiano Ronaldo chegar no milésimo. O Al Nassr jogou, ganhou de 2-1, ele fez um gol e
provavelmente, quase que certo que esse ano o Cristiano Ronaldo consiga chegar aí à marca dos 1000 gols. Beleza? Bom, tá aqui no Brasil, vamos lá. O baiano Vitória ganhou de 4-0 do Juazeirense. Vitória aí ganhando muito bem. No Carioca, nós tivemos Botafogo 1, Volta Redonda 0. Tivemos o clássico, né, Flamengo e Vasco. O Flamengo que mesclou, né, mesclou alguns jogadores do time principal por conta do risco do rebaixamento, conseguiu ganhar de 1-0. Eu assisti o jogo, foi um jogo bem... vou dizer assim, um jogo bem feinho, né? Não foi um bom jogo. O Flamengo dominou a partida, até o Vasco quando o Vasco se impôs até ali, ameaçou um pouco, mas sem grandes sustos, e o Flamengo conseguiu a vitória, um golzinho ali, um golzinho meio chorado, meio magro, mas o Flamengo vence e consegue aí afastar um pouquinho a chance do rebaixamento. No Gauchão, o Internacional venceu por 2-0 o Inter Santa Maria, e o Grêmio venceu o Guarani de Bagé por 2-0. O Mineiro, né, nós tivemos o América Mineiro e Atlético Mineiro, clássico mineiro, né? Foi um empate de 1-1, o Atlético Mineiro muito ruim no Mineirão, muito ruim, ainda não venceu, deixando muito a desejar. E no Paulista, nós tivemos Noroeste 1, Capivariano 1, Portuguesa 3, São Paulo 2, eu vou falar um pouquinho desse jogo. Mirassol e Red Bull Bragantino empataram em 0-0 e o São Bernardo venceu a Ponte Preta por 1-0, tá? Esses foram os jogos do Campeonato Paulista. Bom, Portuguesa e São Paulo, né? 3-2, Portuguesa venceu com méritos totais, poderia até ter sido mais, se não fosse ali um pouco da falta de material humano para a Portuguesa, de melhores jogadores. Mas São Paulo foi muito ruim, time muito apático, muito abatido, não jogou nada, absolutamente nada. O Caleri começou jogando junto com o Lucas, né? A Portuguesa saiu na frente, fez 1-0. Depois o Caleri empatou. E aí a Portuguesa teve um pênalti. O Matheus Dória, zagueiro novo aí que a antiga presidência contratou, fez um pênalti ridículo de infantil. A Portuguesa virou 2-1. E depois aí a Portuguesa ainda fez mais um gol, uma falha grotesca do São Paulo, passou por baixo do Rafael, 3-1. E aí o São Paulo, o Crespo fez algumas mudanças, colocou o Tapia, colocou o Marcos Antônio, colocou o Cedric, e colocou o Lucas, né, um menino da base que estava jogando a copinha, camisa 10. E aí, assim, o São Paulo deu uma melhorada, né, esse menino fez o cruzamento pro Caleri, e na medida o Caleri cabeceou, fez o segundo gol do São Paulo, mas já era muito tarde. O São Paulo teve 2 pontos positivos, um dentro de campo, que é o Lucas, né, esse menino entrou muito bem, não sentiu o peso da camisa, não sentiu a pressão, jogou muito bem, e para mim é um menino aí que tem tudo para crescer, tem tudo para desempenhar um bom papel no São Paulo. Fora isso, não tem nada, tá? E os 2 gols do Caleri, eu acho que é bacana, o Caleri voltando de lesão. Esses 2 gols traz uma tranquilidade, deixa ele aí mais confiante para jogar. Tá? Então, em campo foram só as boas notícias. Tá?
Fora de campo, a maior vitória do São Paulo, o Júlio Casares, né, postou nas suas redes sociais que ele renunciou ao cargo de presidente, né? Antes mesmo da reunião de impeachment, né, da Assembleia. Ele tentou ali ainda alguma articulação por fora e tudo mais, mas a torcida se movimentou novamente, né? E aí, parabéns à torcida de São Paulo, toda essa movimentação que tem feito nas redes sociais, viu que não ia dar certo e acabou renunciando, tá? Então essa é a grande vitória, porque agora o Massi, né, o vice que está no lugar dele, tem aí uma tranquilidade maior para trabalhar. Essa manobra do Júlio Casares, porque sem o impeachment ele pode voltar a ser, pode concorrer novamente a presidente, claro que dependendo aí das investigações, né, a gente está falando só das questões administrativas do São Paulo, não estamos entrando ainda no mérito investigativo, até porque a polícia ainda está investigando e ainda não tem nenhuma acusação formal contra ninguém. Eles foram, e quando eu digo, desculpa gente, não tem ali ainda um inquérito finalizado, até então são acusações que estão sendo investigadas, tá? O Dedé Santista, né, que era diretor de futebol, também renunciou ao cargo, também saiu, né, alegando aí problemas de saúde, cuidar da família, né? Então a gente está vendo aí algumas corjas saindo do São Paulo, né, com o rabo entre as patas, porque está devendo, né? Então tomara aí que esse vice agora, que está tudo tranquilo, ele mande o resto das corjas embora, dispensa toda essa galera que esses câncer que estão no São Paulo e contrate gente decente e principalmente, né, pague os jogadores para esses caras, né, pelo menos jogar, não ter a desculpa de não fazendo corpo mole porque tá devendo. E é o mínimo que São Paulo tem que fazer, tá? Então São Paulo aí com essa boa notícia aí extra-campo, quem sabe agora, né, na parte administrativa São Paulo se organize e volte aos caminhos das glórias. São Paulo que tem pela frente, acho que é a pior sequência de jogos. Pega o Palmeiras no final de semana, depois pega Flamengo e depois pega o Santos. E se eu não me engano, pega o Santos. Então vai ter 3 jogos aí dificílimos pela frente. 3 pedreiras. Pega Palmeiras e Flamengo, que são hoje as 2 melhores equipes. O Palmeiras, apesar de não estar atuando bem, Flamengo até agora o time principal não jogou, então a gente não sabe como que vem esse time principal do Flamengo, né? Mas pedreira, situação complicada aí, Federação Paulista CBF, né, arrebentando com São Paulo. Beleza, gente? Então esses foram os jogos de quarta-feira, tá? Então, os jogos de hoje. Hoje tem o segundo jogo da Copinha, tá jogando no momento que eu tô gravando o vídeo. O São Paulo tá pegando o Ibratina, né? Ibratina, que fez uma campanha incrível, passou em primeiro lugar no grupo 30 e poucos, não lembro agora, mas eliminou Atlético Mineiro, eliminou Palmeiras, fez aí, mas agora são 20 e poucos minutos, quase 30, vai. Do segundo tempo, São Paulo está vencendo por 4-1 e o Ibratina teve um jogador expulso, tá? Então, o Copinha provavelmente aí, se terminar assim, final da Copinha São Paulo e Cruzeiro, tá? Vamos lá. Aí os estaduais, os últimos jogos. Carioca, né? Nesse exato momento o Fluminense está jogando contra o Nova Iguaçu, está ganhando por 2-1. No Cearense, o Fortaleza ganhou do Horizonte por 1-0. No Gauchão, Juventude ganhou do Caxias por 1-0.
O Mineiro hoje só teve o jogo do Cruzeiro contra o Democrata. Cruzeiro que teve a estreia do Gerson, perdeu por 1-0. Tá? E agora o Paulista, hoje nós tivemos o clássico, né? Santos e Corinthians. O Corinthians que teve um pênalti a favor, e o Yuri Alberto desperdiçou. E posso perder o pênalti, logo em seguida o próprio Yuri Alberto abriu o placar, fez 1-0. E o Corinthians estava bem no jogo, o Corinthians estava melhor, estava se impondo mais, né? O Corinthians tem um início de partida muito forte, que ele ataca muito, ele faz uma pressão muito grande, e o Dorival foi inteligente porque ele populou o meio-campo e não deu espaço para o Santos sair jogando. Então o Santos estava com muita dificuldade para sair jogando, para sair tocando bola, e com isso estava tomando uma pressão muito grande do Corinthians. E o jogo se seguiu assim, até os 90, até os 47, 48 do segundo tempo. Teve uma falta, meio questionável, né, aquela falta, mas o Gabigol bateu e conseguiu empatar o jogo no finalzinho do jogo, um banho de água fria para os corintianos, e terminou 1-1 o jogo, tá? Então aí um placar ruim aí, não é bom para nenhum dos times, tá? Ainda tem Botafogo São Paulo contra o Primavera. Botafogo venceu por 1-0 e agora está jogando Guarani, Belo Clube. Guarani está vencendo por 1-0. Beleza, gente? Bom, os jogos de hoje são esses, tá? Voltando um pouco aí, Corinthians e Santos. O Santos que ainda está sem o Neymar se recuperando da cirurgia ainda. Ambos os clubes agora vão jogar final de semana. Depois já começa o Campeonato Brasileiro. O Corinthians que negociou um jogador com a LDU, agora eu não lembro o nome, esqueci agora o nome dele, não anotei, esqueci de anotar, né? E o Santos aí com Gabriel Barbosa, aí o Santos também começo muito aquém do Santos, precisando melhorar muito, tá? Sobre o São Paulo ainda, o Ministério Público, né, a investigação mostra que essa questão dos camarotes são questões que são bem mais antigas, que vêm bem mais além do que foi comentado, do que está sendo ali falado. Então, ali investigações, e os valores ali são valores muito altos, são valores que São Paulo foi muito prejudicado aí com essa galera que estava à frente. Beleza? Mas a gente vai trazendo aqui mais informações caso elas apareçam. Beleza? Final de semana eu tô de volta, trazendo aqui os jogos do Paulista, trazendo também o clássico, né, São Paulo e Palmeiras. O jogo vai ser lá na Arena Barueri, porque vai ter show no Allianz, tá? Então o Palmeiras jogou lá, vai mandar o jogo para Barueri. Beleza, gente? Bom, para você que ficou aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, ativa as notificações. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, dá dislike, não tem problema nenhum. Bota nos comentários aí o que você tá achando. Você é flamenguista, você concorda em mesclar o time, você manteria a base, você colocaria o time principal? Você palmeirense, essa derrota aí, o que significa? Acabou a magia Abel Ferreira, já deu para Abel Ferreira. Desde o ano passado eu tô colocando aqui, eu que não sou palmeirense, eu acho que a era Abel já deu, ele já deu o que tinha que dar no Palmeiras. Para mim, ele só tá no Palmeiras porque ele não recebeu uma proposta melhor.
o Santíssimo Corintiano, comentem aí o que vocês acharam do clássico, o que vocês acharam do jogo de hoje, foi bom, foi ruim, os pontos positivos, e vocês São Paulinos, né, também, coloquem aí nos comentários, né, o que você achou dessa derrota, toda essa questão administrativa. Beleza, gente? Muito obrigado para vocês, até a próxima e falou!